até sofrer, que é um constante penar, que tudo é sofrimento, que o mundo só faz chorar, e que a felicidade é coisa que não existe. Quem assim pensa só vive a sofrer e vive cada vez mais triste. Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Com Cristo, Cristo comigo, eu posso nunca caminhar. Eu também sei que a vida tem seus momentos cruéis, se há caminhos cruentos que sempre ferem os meus pés, mas sei também que é preciso confiar mais no Senhor para ter paz nesta vida e também na outra ser vencedor. Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Com Cristo, Cristo comigo, é preciso caminhar. Para quem vive a sofrer, para quem vive a chorar, há um caminho excelente para em paz se deixar. É Jesus Cristo o caminho de amor, ternura e paz. E quem viver com Jesus no temor não chorará nunca mais. Eu vivo a vida cantando, não adianta chorar. Com Cristo, Cristo comigo, eu posso caminhar. Muito bem, graças a Deus por tudo que Deus nos concede. Deus abençoe a todos meus irmãos, minhas irmãs, companheiros, amigos, no nome do Senhor Jesus Cristo, por mais uma oportunidade que Deus nos concede para estarmos juntos diante da mesa farta que é a sua palavra. Esta mesa que, como Davi disse, prepara perante mim uma mesa na presença dos meus adversários, dos meus inimigos. Deus sempre te dá uma mesa cheia de alimentos espirituais para você estar firmes, fortes, né? Para vencer o pecado, vencer o mundanismo, vencer tudo que está agora tomando posse no mundo e dominando todos, né? Mas graças a Deus que Deus sempre tem sido longânimo, Deus tem sido benigno, Deus tem sido aquele Deus realmente que Ele não esquece de seus filhos, Ele ama ajudar a cada um, né? Que Deus os abençoe, que a graça, a misericórdia de Deus seja estendida sobre cada coração nesta noite, seja pela primeira vez que você possa estar aí, ou por mais vezes, mas para mim eu creio que Deus tem uma bênção para você, amém? Só o fato de você estar aí para ouvir
e ouvir a mensagem, principalmente do profeta de Deus, é uma honra, né? Quando nós cremos na mensagem, não só pelo intelecto, mas pela alma, pelo espírito, e procuramos viver através dela, ouvindo, reconhecendo e agindo. Então nós temos muito que aprender de Deus, né? Deus quer que cada homem, cada mulher, cada filho teu, cada filha que é dele, realmente possa estar se alimentando do verdadeiro alimento, da palavra de Deus, tudo que está registrado também na Bíblia Sagrada. O desejo de Deus é que você possa realmente encontrar esse lugar de descanso para vossas almas. Vivemos num mundo moribundo. O profeta de Deus pregou a mensagem titulada "O mundo caindo em pedaços". Está degradando, está diluindo, está se esmiuçando cada dia mais. Em todos os lugares, todos os sistemas, quando está na política, na religião, em tudo quanto é coisa mais, a coisa está caindo mesmo. E é mistério que realmente Deus vem cumprir a sua palavra, cumprir a Bíblia Sagrada. Como ele mesmo diz, como foi nos dias de Noé. Comiam, bebiam, casavam e davam esse casamento. Até no dia que Noé entrou na arca. Também diz como foi no dia de Sodoma, né? A era do sodomismo e tudo mais. E o mundo está desenfreadamente partindo para tal coisa por aí afora e sem rumo. Né? O mundo está indo à tua sem direção. Mas nós temos que Deus tem uma diretriz, tem uma direção a todos os seus filhos, as suas filhas, aqueles que realmente são teus, que têm aceito a palavra da hora, tá bom? Deus abençoe, no nome de Jesus Cristo. Quem tem esse imenso prazer em vos cumprimentar esta noite é esse irmão em Cristo, o ministro Roberto Santos. Sou aqui da cidade de Álvares Machado, São Paulo, e as nossas reuniões aqui em Álvares Machado, né, elas são todas as terças-feiras, às quinta-feiras e aos domingos, né? E no primeiro sábado do mês nós observamos a comunhão, né, discernindo o corpo do Senhor. Nós temos nosso culto de Santa Ceia todo primeiro sábado do mês, tá bom? E como aconteceu ontem, no horário também das 7h30 da noite, aqui pelas quartas-feiras, nós estamos aqui no escritório para vos anunciar também a palavra de Deus. O endereço de culto nosso, aqui é Álvares Machado, está situado na Rua dos Alagoanos, número 15, Jardim São Francisco, aqui é Álvares Machado, tá bom? Hoje, quinta-feira, era para ter culto lá, mas como é pouca gente, foi comunicado, nós estamos fazendo live aqui do escritório. E creio que Deus tem uma bênção para cada um nesta noite, tá bem? Meus amados irmãos, eu já estou com a minha Bíblia aberta no livro de Jó, capítulo 1, o verso é do número 6 e 7. Amém? Livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e 7. Nós estamos ouvindo aí todas as quintas-feiras a mensagem Cristianismo contra a Idolatria. Já demos início, né, a quinta passada. Vamos continuar hoje a partir do parágrafo 105. É uma mensagem tremenda que a igreja precisa ver. Isso que Deus tem manifestado nessa hora, revelando para nós a sua palavra. Amém? Mas enquanto você vai procurando aí, nós vamos ouvir mais uma faixa musical. Enquanto você vai lá buscar a tua Bíblia, se ela já não estiver perto de você, e abre aí então o livro de Jó, capítulo 1, versículos 6 e também o versículo de número 7. Amém. Deus abençoe a todos. Vamos pensando no filme da sua vida. Glória a Deus. Você escolheu o caminho largo da vida, pensando em se divertir com as ilusões, vivendo os velhos tempos de Noé. Breve Deus vai requerer o que você quiser. Você está sendo filmado e não percebe. Em breve uma grande surpresa vai acontecer. Quando no banco do réu
você se sentar, então será tarde demais pra se arrepender. O filme da sua vida Deus vai exibir com sua família. Você vai assistir. Será vergonhoso ver você em pecado, pelo julgamento, ser condenado. Você esqueceu a lei dos 10 mandamentos e os piores pecados que está praticando, pensando que nunca chegará o fim. Não se esqueça que tudo nosso Deus está filmando. Mas se você, meu amigo, se arrepender e se agora mesmo a Cristo aceitar, o filme será totalmente queimado, e no juízo final você vai se alegrar. O filme da sua vida Deus vai exigir com sua família. Você vai assistir. Será vergonhoso ver você em pecado, pelo julgamento, ser condenado. Isto é uma realidade, né, irmãos? Então, o filme da sua vida vai ser exibido, né? Quantas vezes Deus falou com você, quantas vezes você teve possibilidade de ir para o lado bem e praticar o bem, você não quis, né? Mas saiba disso, que a fita magnética de Deus, ela não quebrou. Ela está registrando todos os seus feitos, teus movimentos, os meus movimentos, e um dia nós teremos que estar contra, né? Só tem uma coisa que barra isso, é o arrependimento, a Deus aceitando sua palavra, então nós seremos transformados através da palavra. Aí Deus não imputa pecado em você, quando você está realmente sendo nascido de novo, através da palavra, da vontade perfeita de Deus, tá bom? Deus abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Vamos para a Escritura, Jó, capítulo 1, versículo de número 6 e 7, que diz assim, olha, preste muita atenção, para você entender o programa de Deus nesta noite. Vindo um dia que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Veja só, verso 7 agora. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Deus abençoe a tua bendita e benigna palavra, Pai,
em nossos corações e que nossa mente, nosso coração, nosso espírito, todo o nosso ser seja voltado para a Tua presença nesta noite. Ó Deus, como diz o apóstolo Paulo, esquecendo-me das coisas para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Agora esquecendo todas as labutas do dia, todos os afazeres, ó Deus bendito, e partamos agora para algo mais especial para nós, que é a Tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, os nossos ouvidos, a captar a palavra. Senhor, tenha misericórdia de nós. Te pedimos, Pai, venha nos abençoar, em nome de Jesus Cristo, e também pedimos que o Senhor possa vir perdoar nossos pecados, nossas transgressões, e nos purificar, Senhor, para esse momento tão solene na Tua presença. Que maravilha, que bom é estarmos na Tua presença, Senhor. Ó Deus, lembra do monte da transfiguração, quando o Senhor transfigurou com Moisés e Elias? Os discípulos disseram, que bom estar aqui, fazemos uma tenda para isso, para aquilo e aquilo. Quando estamos na Tua presença é algo tremendo, Senhor. Muito obrigado e que assim o Senhor possa abençoar também, entrar em cada coração, em cada casa, por onde está chegando a minha voz, este culto esta noite, que seja abençoado por Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós sabemos que em qualquer ocasião que Deus trabalhou, como o diabo sendo o poceiro da terra, o diabo sendo também o imitador, ele não vai deixar de graça. O que ele puder fazer para tentar atrapalhar o programa de Deus na sua vida, meu irmão, na sua vida, meu irmão, ele fará. Veio aqui quando os filhos de Deus vieram perante o Senhor, veio também a Satanás. Olha que coisa. E Deus perguntou para ele de onde vem de rodear e passar pela terra. Estava chegando ali. Mas logo, ele passando pela terra, chegando diante de Deus, tinha algo tremendo que Deus queria mostrar. Agora, Deus tinha um filho na terra chamado Jó. Esse um profeta, esse homem poderoso de Deus, e que realmente era temente a Deus. Aleluia. Então, com ele, o Satanás não podia. Deus até permitiu o diabo fazer qualquer coisa na vida dele, na família, né? Usando a esposa dele, os sabeus, os caldeus lá, vieram tomar tudo, e veio terremoto e tudo mais, acabou com a lavoura, com tudo deles. Seus filhos partiram. Mas veja só, mas mesmo assim, Jó nunca duvidou de Deus. Então, aí ele disse, então, que pudesse se lembrar com Jó, mas que não tirasse a vida dele. E Deus sempre permite, às vezes, na nossa vida, você sabia? Por mais temente que Jó foi, por mais temente que você possa ser, meu irmão, aí você faz um retrospectivo na tua vida e veja onde é que tem falhado, o que tem acontecido. E às vezes você nem dá conta de saber o que foi, e às vezes você está certo com Deus, mas Deus ainda ama provar você. Isso é um sinal que Deus está com você. Então, se as lutas vêm, as provas, o profeta diz que nem as provas, as lutas alteram o cristão. O cristão tem a sua caminhada rumo ao Calvário. Mas que Deus te ajude, que Deus te abençoe. Nós estamos vivendo um tempo que precisamos compreender o mover de Deus. Né? Muitas pessoas pensam que Deus só traz paz e alegria e tudo mais. Deus também permite as provas, as lutas. Há momentos da vida que você tem que caminhar sozinho. Há momentos da vida parecendo enquanto os amigos, você acha que é teu amigo, às vezes puxa o teu tapete, vira teu inimigo e vem aquela coisa toda. Mas confie em Deus, porque Deus sempre vai cuidar de vós. Amém? Ele sempre tem cuidado de vós. Então, o que acontece? Eu quero dizer com isso que em todos os lugares sempre há um choque. Veja, cristianismo contra idolatria. Né? Cristianismo contra idolatria. Você sabe que há uma idolatria pagando muito. Muitas pessoas pensam que é ídolo, não. Tem muita idolatria aí. Há muitas pessoas idolatrando igrejas, idolatrando homens, governos e reinos e tudo mais. Então, são idolatrias também. Mas há um cristianismo que nos coloca num posicionamento. Por exemplo, na igreja de Jesus, tinha Jesus também apareceu Deus. Totalmente oposto de Jesus. Sempre foi assim. Quando Deus estava trabalhando no ministério de Moisés, veja só, logo tinha também grandes exames. Então, é o cristianismo contra o paganismo, contra a idolatria. Né? Aqueles homens lá que eram tipo os hindus, homens que realmente faziam, geraram as coisas, criavam pobres e tudo mais, sempre assim. Mas há uma coisa que eu sempre carrego no meu coração, é que Deus sempre vence.
né? O cristianismo sempre venceu e sempre vencerá. Houve uma vez o chefe cantor que disse que morreria primeiro, se era cristianismo, ou se era o cristianismo de Jesus Cristo, ou era a fama que ele tinha como sendo músico. Depois vocês sabem o que aconteceu com ele. Mas então nós sabemos que o cristianismo ele é eterno enquanto Deus. Agora, eu estou dizendo o cristianismo de Deus, não é aquele cristianismo falsificado. O que é de Deus, a cristandade de Deus, o cristianismo, a palavra revelada, está contra todos os sistemas agora de idolatria. Né? Quando as pessoas pegam e fazem deuses, fazendo Deus aqui, idolatria, mas é que em Roma nós vemos que tinha ali muitos deuses, e às vezes num só templo, o profeta diz ali que às vezes tinha vários deuses, tinha deuses, um só templo. Então era um paganismo terrível, uma idolatria terrível. Mas o mundo hoje está através da idolatria. Mas Deus está com o cristianismo, renascendo agora o poder de Deus para tirar o povo da escravatura da idolatria. Amém? Deus sempre fez isso. Quando eles adoravam lá no Egito, lá no faraó, a idolatria tinha tudo que adorar e tinha que fazer isso e fazer aquilo. E os filhos de Deus foram levados cativos, foram cativados, ficaram cativos lá. Mas mesmo estando lá, eles não eram idólatras. Eles amavam a Deus, eles eram pessoas de pulso firme, pessoas de cristianismo. Eles sustentaram até a última hora que Deus queria realizar. E cada pessoa que teme a Deus, não importa, irmãos, não importa o que aconteça na terra, ou nos céus, ou em qualquer lugar, tantas coisas estão prometidas, conforme Mateus 24, mas você está realmente comprometido a Deus. Você é um cristão por nascimento. Aleluia. É um cristão nascido de novo através da lavagem da água, também banhado no nome de Jesus Cristo. Tá bom? Deus te ajude, Deus te abençoe. Então, o profeta, como é a segunda hoje transmissão, então o cristianismo com idolatria vai começar a partir do parágrafo 105, mas está muito boa. Tá? A idolatria começou lá, antigamente, passou por todo o tempo, né? E nós vemos que a idolatria está na terra hoje. Você vê mesmo os índios lá, os hindus da Índia, tantas coisas que eles adoram. O profeta, ele falou na ocasião passada, que eles tinham lá um lugar que eles tinham que passar de brasas, passar descalço, com as olhos, com bolhas d'água penduradas nas peles, e eles não sentiam dores, descalço, aquelas brasas até brancas, de tanto vermelho que ficava até branco, e eles passavam, tivesse alguma brasa mudada, eles tiravam e jogavam no mundo. Todos por idolatria pagã. Outros comungavam com ídolos, comiam farofa perto do ídolo e tudo mais ali comungando. Outros ouviam até vozes do ídolo. Eles tinham lá aqueles deuses que eles cravavam por chuva e tudo mais. E veja só que coisa. E eles até recebiam muitas coisas com aquilo. Veja, talvez um efeito psicológico, não sei, mas existia aquele tempo. Tá? E como existe hoje também, muitas pessoas têm suas devoções, mas nós vamos ficar realmente no devocional da palavra, do jeito que Deus quer que nós sejamos, tá bom? Deus te abençoe, minha irmã, Deus te abençoe, meu irmão. Vamos lá começar então a partir do parágrafo 105 da mensagem, Cristianismo contra a idolatria. Nós somos a Igreja Católica, somos a Católica Apostólica. Católica significa universal. Somos a Igreja Universal da Fé Apostólica. Sim, Senhor. Há uma diferença entre as duas igrejas. Uma delas era católica universal, apostólica. A outra era católica romana. E foi dito que Pedro, ou creem que Pedro restabeleceu a Igreja Romana. Quero a Escritura. Quero um lugar em que você possa dizer que Pedro alguma vez esteve em Roma, sob quaisquer condições. Como a Igreja Romana disse que ele esteve lá de 41 a 46. E justo naquela época, Cláudio era imperador em Roma, o qual fez todos os judeus partirem. Leia Atos, capítulo 18, e verá que Paulo, quando foi a Éfeso,
encontrou Áquila e Priscila, que de fato eram judeus e foram expulsos na época da perseguição e estavam aqui na Palestina de novo, pois Cláudio ordenou que todos os judeus partissem, tanto cristãos quanto ortodoxos. Áquila e Priscila estabeleceram uma igreja em Roma e tiveram de partir devido à ascensão de Cláudio, que tirou toda a igreja, ou os cristãos e todos os judeus de Roma. Agora, Pedro, sendo o bispo da igreja, eu posso lhes mostrar a escritura que até pelo menos por uns 70 anos, Pedro nunca esteve fora da Palestina. Bem na escritura, e vocês dizem que Pedro foi assassinado em Roma e Paulo foi decapitado em Roma. Isso é dogma. Li todos os martirológios que eu pude achar, e nenhum deles declara que Pedro ou Paulo, qualquer dos dois, foi morto em Roma. Dos mais antigos martirológios autênticos que podemos ler, nenhum deles diz nada sobre isso. Ele não foi. É um dogma. Estou aqui para desmascarar o paganismo. Assim, vamos fazer isso pela ajuda do Senhor e da sua palavra. Mostrar-lhes como a igreja é. Vocês condenam os católicos, mas esperem um pouquinho. Agora vemos que depois que Áquila e Priscila, conforme a Escritura, foram tirados de Roma, a pequena igreja foi deixada como órfã. Tudo o que havia lá eram pagãos convertidos que passaram para a igreja cristã romana. A igreja primitiva, que Áquila e Priscila e outro casal haviam fundado esta igreja e a nutriram. Então vemos que assim que partiram, eles constituíram seus próprios bispos e pegaram sua própria doutrina. E então adotaram para achar favor com o imperador Constantino e os que vieram depois, para achar favor, pois tinham de conseguir membros lá para participar da política da nação. Trouxeram membros da igreja e aceitavam-no só com base em confissão perfeita, não sabendo mais sobre Deus do que algumas destas pessoas que temos hoje nos Estados Unidos, só como uma confissão de fé, o que foi muito eles professarem a Cristo, outro Deus além de seu próprio Deus. E aí adotaram cerimônias pagãs na constituição da sua igreja. Agora, o sacerdote romano, então, adotaram isso ao tomar e preparar a comunhão. A primeira coisa que surgiu foi o preparo da comunhão. Em vez de um pão partido, como o corpo de Cristo, eles o fizeram redondo como o sol ou a lua. E até hoje, ainda é redondo. Claro, ainda é uma hóstia redonda e não um pedaço partido do seu corpo. É redonda e lisa. Os sacerdotes romanos hoje colocam esta hóstia redonda no altar e a chamam o corpo literal de Cristo. Agora, há uma grande divergência entre alguns destes episcopais de alto nível e assim por diante. E a Igreja Católica sobre esse assunto, se é o corpo literal ou representa o corpo. A Católica Romana diz é o corpo literal, porque aquele era o corpo literal de Baal, o Deus Sol, que se refletia naquele pedaço de latão e o faziam redondo. Nenhuma mesa cristã tem pão redondo nela. Então queriam virar o rosto para o leste e tal, como faziam na adoração pagã, e introduzir mulheres e assim por diante, como sempre fizeram, como os pagãos, a deusa e assim por diante. Agora, tiraram Astarte e puseram Maria, fizeram-na a rainha do céu, tiraram Júpiter e puseram Pedro, e tiveram de criar um dogma. Para fazer isso, quando Áquila e Priscila retornaram após 13 anos de reinado de Cláudio, então, quando voltaram, acharam sua igreja completamente entregue à idolatria. Mas havia crescido e ficado enorme. Para fazer isso, tiveram de tirar completamente a Bíblia. Agora, sou irlandês.
tenho o que chamam fatos da nossa fé, que pertence somente ao sacerdote, e assim por diante. E sei disso, com entrevistas com sacerdotes. O sacerdote não vai debater a Bíblia com você, a Bíblia é só mais um livro para ele. Quando este bispo Shin aqui disse, faz uns 2 anos, que qualquer um que tentasse crer na Bíblia era como andar por águas lamacentas. Eles não creem nela. Começaram lá e disseram, Deus está em sua igreja, não em sua palavra. Este sacerdote aqui na estrada, que veio recentemente para a entrevista aqui do Sagrado Coração, me disse, esta igreja, Estrada sim, esqueci qual é, acho que se chama Sagrado Coração. Ele veio me perguntar sobre o batismo. Mary Elizabeth Fraser, que havia se desviado e voltado a ser católica. Ele disse, o senhor a batizou? Eu disse, sim. Disse, como a batizou? Eu disse, em batismo cristão. Ele disse, o que quer dizer? Eu disse, só há um batismo cristão. Ele disse, o que quer dizer? Por imersão? Eu disse, sim, senhor. Ele disse, o senhor a imergiu então em nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Eu disse, isso não é batismo cristão. Eu disse, o batismo cristão é imergir em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele anotou, disse, o senhor prestaria juramento também, ou esta declaração ao bispo? Eu disse, se ele não pode acreditar na minha palavra, que fique sem ela. Eu disse, não juro por nada. Estão vendo? E ele disse, e eu disse, não para ser arrogante, senhor, mas sei que a Bíblia disse, não jureis pelos céus ou pela terra, porque é o escabelo de seus pés. E assim está. Não devemos fazer isso. Ele disse, estranho, a Igreja Católica batizava assim. Eu disse, quando? Quando? Estão vendo? Mas eles dizem que faziam isso. Porque, francamente, eles eram, e todos éramos um no princípio. E a origem vem do Pentecostes. Esse foi o princípio da primeira igreja em qualquer parte. Qualquer um pode falar sobre isso. A igreja cristã começou no Pentecostes, com uma experiência pentecostal, povo pentecostal, batismo pentecostal. Tudo veio da igreja original do Pentecostes. Agora, notem. Agora, vemos então que tiveram de se afastar do ensino bíblico para ter estas coisas, para agradar os imperadores e assim por diante, para admitir os pagãos. Peter was a Jew. Is that right? Could you imagine? Agora vejam, Pedro era judeu, está certo? Poderiam imaginar São Pedro adotando a ideia de erigir ídolos numa igreja? Um judeu a quem era proibido até olhar para um ídolo? Poderiam imaginá-lo fazendo algo assim? Pedro não. Poderiam imaginá-lo dizendo, todos os meus escritos lá atrás no princípio estavam todos errados. Vou descartá-los agora, vou viver como um espírito nesta igreja romana e vou adotar. Bem, seria um homem mudado. Portanto, para fazer isso, tiveram de criar um dogma de que Pedro foi sepultado na igreja e deixou todos os mandamentos com eles. E que eles eram a igreja católica original. Eles não são. Não há escritura, não há história, nem nada para provar isso. Nada mesmo. Eles não foram. E aquele sacerdote pagão da primeira igreja romana é exatamente como o mesmo de hoje. Eles creem que aquele pão é o corpo de Cristo, que de algum modo Cristo desce e entra naquele pedaço de pão no altar, que os camundongos levaram embora de noite. Estão vendo? Creem. E é por isso que os católicos creem que se deve ir à igreja para adorar. Porque Deus está naquela igreja. É por isso que se inclinam e fazem o sinal da cruz nas imediações da igreja, porque aquele pedaço de pão é Deus. Não passa de uma representação de um Deus Sol lá ali. De modo algum há escritura para isso. Sim, aquela hóstia redonda no altar.
Agora, portanto, eles não aceitaram o ensino cristão que Irineu, Policarpo e aqueles irmãos primitivos, Paulo. Vemos que o discípulo mais velho que viveu por mais tempo, foi João. Ele ficou exilado por 3 anos em Patmos porque tinha uma escola. Estava transmitindo, pondo em ordem a palavra de Deus, juntando-a às epístolas. Acharam ele e seus estudiosos fazendo isso e o excomungaram por 3 anos. Depois da morte do imperador, ele foi trazido de volta e então escreveu o livro de Apocalipse. E discutir sobre Deus em sua igreja ou Deus em sua palavra. A Bíblia diz que a palavra é Deus. No princípio era um verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Além disso, qualquer ensino de qualquer igreja, quer seja batista, presbiteriana, metodista, pentecostal ou o que seja, que não fique letra por letra com esta Bíblia, está errado. Porque João disse na ilha de Patmos, o Espírito Santo, ou Cristo falando a ele, disse isto: se alguém tirar qualquer coisa disto ou acrescentar alguma coisa a ela, assim como você vai acrescentar estes símbolos pagãos de adoração de ídolos, fazendo 3 deuses de um, e todos estes outros assuntos pagãos, sendo que a igreja primitiva nunca ensinou e era contra isso? O concílio de Niceia, se ele era 3 substâncias ou uma substância, um grande debate, aqueles mártires chegaram lá, alguns deles com um indivíduo, o bispo, pregadores pentecostais, por impor as mãos nos enfermos, punham uma barra em seus braços e puxavam seus braços para trás, assim. Outros, de pé, onde pegavam uma espada e arrancavam seus olhos. Parecia um bando de mártires que defendiam esta palavra. Aleluia! Eles misturaram seu sangue com o dos profetas do passado. Esta palavra, irmão, é a palavra de Deus. Quando esses pagãos se converteram, trouxeram esses símbolos para o cristianismo. Já não podem usar a Bíblia, porque a Bíblia desmascara isso. E hoje em dia dirão que não creem nela. Dizem que está bem, mas a igreja é a palavra suprema. Bem, vemos o mesmo com os pentecostais. Não condenem os católicos quando somos culpados como eles, os metodistas, batistas e cada um deles. Vocês, metodistas, estão santos. Então, por que mataram Joseph Smith? Estes são os Estados Unidos e o direito de adorar. Não creio no que Joseph Smith disse, mas vocês não tinham direito de matar. Isso mesmo! O Mormon. Vocês, batistas, quantos vocês encobriram? O resto de vocês e pentecostais, tão culpados quanto os demais, tornam-se presunçosos e um monte de hipocrisia. E em vez da humildade e do poder do Espírito, vocês têm a palavra sem o Espírito. E causam mais dano do que se fossem como os demais. De volta às suas cerimônias pagãs, com todo tipo de ideias trinitarianas e tantas outras coisas. Vocês não podem provar isso pela palavra. A palavra é contra isso. Quão lamentável! Quão lamentável! Assim, quando formaram a primeira igreja de Roma, o cristianismo, tiveram de descartar a Bíblia. E para adotar estas cerimônias, para fazê-lo, tiveram de ter algum tipo de base. Portanto, disseram Pedro foi o primeiro Papa de Roma. E ainda permanece assim, dizem. Bem, digamos que ele foi. Será que Pedro voltaria atrás nas palavras de Pentecostes? Poderiam imaginar um judeu pondo ídolos? E quando posso lhes provar pela palavra escrita da Bíblia exatamente os dias e anos que Pedro nunca deixou a Palestina, exceto uma vez, e foi para a Babilônia junto ao rio Eufrates. Nunca esteve em Roma. Pelas Escrituras, assim diz o Senhor. É tudo uma ideia pagã. Agora vamos trazer isso ao protestantismo. Veja o Pentecostes.
sem tirar a palavra. Fique com essa palavra e estará sempre certo. Saia dessa palavra e ficará sem rumo. Aqui faz um tempo, numa grande reunião com uma grande escola pentecostal, uma mulher se levantou falando em línguas e interrompeu o apelo ao altar. E aquela noite, quando voltei, Billy se encontrou comigo lá fora e disse: sabe de uma coisa? Aquela mulher disse que tinha outra mensagem que ia entregar esta noite. E olhei para a mulher, cabelo curto, com um vestido tão justo que parecia que se espremeu toda para entrar nele, sentada lá arrumando o cabelo, puxando as meias para cima. Eu sabia que ela ia se levantar. E se levantou e eu disse: sente-se. Ela simplesmente continuou. Eu disse: está me ouvindo? Sente-se. Oh, que coisa! Quando saí aquela noite, havia 4 ou 5 daqueles sujeitos lá com ela que se encontraram comigo e disseram: o Senhor entristeceu o espírito. Eu disse: qualquer espírito que eu entristeça com a palavra de Deus deve ser entristecido. Eu disse: a Bíblia não disse que o espírito dos profetas está sujeito ao profeta? Se ela está testificando, sendo que profecia falar em línguas profecia, se for interpretado, eu disse: então, que espere até eu terminar, então pode falar. Ele disse: mas o Senhor está ensinando a palavra. Eu disse: é isso que estou defendendo. Ele disse: ela tinha algo fresco e novo do céu, algo diferente disso. Se isso não é voltar ao catolicismo romano, não sei o que é. Que a palavra de todo homem seja mentira, e todo espírito seja mentira, e a palavra de Deus seja a verdade. Amém. A palavra de Deus primeiro. Amém. O que há hoje é que tem tantas revelações e coisas falsas. É se prostrar lá e abrir o coração a demônios, em vez de ficar com a palavra de Deus. Verdade. É aí que está o problema. É isso. Pessoas honestas, sinceras, boas pessoas, mas não aceitam que lhes diga nada. Bem, nós cremos nisso, como o povo pentecostal. Nós cremos nisso, como o povo batista. Eu creio nisso, porque é a palavra de Deus. Desafio qualquer um a me corrigir nisso. Estão vendo? Isso mesmo. Esta é a palavra. Fiquem com isto. Isto é verdade. Assim formaram a primeira igreja católica romana. E em vez de chamarem a ele de bispo, como sempre o chamaram, agora o chamam de padre. Ainda chamam. E dizem aqui: vocês têm de admitir que esta hóstia é o corpo de Cristo. E neste caso, o sacerdote é um Deus, pois Deus é obrigado a obedecer à voz do sacerdote. Que transforma essa hóstia no corpo literal de Cristo. E então, homens inteligentes deixam que desenfiem isso goela abaixo. Oh, que coisa! Oh, como! Mas os verdadeiros adoradores, os verdadeiros bispos, ficaram com a palavra. Eles se posicionaram naquele mesmo concílio de Nicéia, permaneceram fiéis àquela palavra lá. Sim, Senhor. Eles vieram como mártires, tudo mais, mas ficaram com aquela palavra. Não queriam nenhuma idolatria. E quero que alguém me mostre onde São Patrício foi católico romano. Não existe isso. Ele protestou contra aquela igreja romana. Era sobrinho de São Martim. Estava lendo aqui em uma mulher que escreveu Hazeltine, senhora Hazeltine, extratos do concílio de Nicéia, disse que foi a ficha em Oxford, ver a ficha pegar a vida de São Martinho, e esse indivíduo disse: mas ele não foi canonizado pela igreja romana. Certamente que não. Ele protestou contra. E São Patrício também. O homem que ficou com a palavra de Deus e criou suas próprias escolas. Eles se afastaram daquele tipo de coisas. Agora vemos que assim é hoje. A igreja romana continua com seu mesmo pão redondo, crendo que Cristo desce e entra. E escutem, sabiam que o sacerdote bebe o vinho?
quando devem tomar uns com os outros, ele passou o cálice uns aos outros. Mas na forma pagã, o sacerdote bebe o vinho. Estão vendo? Vocês ainda... É tudo pagão. Exatamente. Eles não se importam. Dizem-lhe, não vou falar com você sobre a Bíblia. Aquele ministro, ou sacerdote, me disse, Senhor Branham, o senhor está tentando falar sobre uma Bíblia? Eu estou falando sobre uma igreja. Eu disse, Deus é a palavra. Certo. Agora, muito bem. Vemos visto até hoje que é por isso que o católico romano tem de ir à igreja para adorar. Eles são ensinados que Deus está nesta hóstia redonda, a hóstia no tabernáculo. Estão vendo? Não podem ver que isso é pagão? Claro que é. Não podem ver que pessoas que adotam qualquer coisa contrária a esta palavra são do mesmo grupo? A Bíblia, em Apocalipse 17, não chamou a Igreja Católica de meretriz? Não chamou os protestantes de mãe de que ela era a mãe de prostitutas? A mesma coisa. Ela distribui doutrina do seu cálice da imundícia, da abominação de suas fornicações, sujeira e imundícia, a invenção de meros homens, em vez da palavra do Deus vivo, que é verdadeira e inadulterada. Oh Deus, tem misericórdia de nós. É a minha oração. Irineu disse, escrevi uma nota aqui do que ele disse. Disse, a palavra de Deus é como uma fina coleção de joias lindas e grandes que foram colocadas para formar uma estátua de um rei grande e poderoso. Mas, disse, credos, dogmas, denominações tiram aquelas lindas joias e fazem disso a forma de um cão e enganam o ignorante da palavra. Fazem isso para corromper os caminhos de Deus e trazer opróbrio sobre isso. Aleluia! Quando tenta fazer a palavra de Deus dizer algo para se enquadrar em sua organização, você está tirando as joias do corpo do grande rei e fazendo disso uma imagem de cão, ou de uma raposa, ou de um porco, ou algo assim. E engana o ignorante da palavra. Aleluia! Há alguns que têm o Espírito de Deus que tomam posição pela palavra encarnada. Deus aumenta nossos membros. A palavra, nada além da palavra. Tome essa palavra, onde Jesus disse ali, todos os céus e a terra passarão, mas a minha palavra não. Onde disse, batizai em nome do Senhor Jesus Cristo, eles tomam Pai, Filho e Espírito Santo, 3 deuses. Tomam todos os tipos de dogmas e inventam todos os tipos de coisas e aspersão em vez de imersão. Tudo. Fazem disso algum tipo de espojadouro feito pelo homem, em vez de colocar na joia, no grande rei, Cristo. Oh, aleluia! É Deus encarnado, Cristo. Eles corrompem os caminhos de Deus, deixam as pessoas se juntarem à igreja, mulheres com o cabelo cortado, usando maquiagem, com vestidos de aparência escandalosa. Homens tão efeminados que deixam uma mulher conduzi-los por aí pela orelha. Vêm à igreja e fazem jogos de azar e todos os tipos de coisas corruptas. E pregadores, e assim vai, nas margens, com mulheres nuas de roupa de banho, indo nadar, fumando cigarro e chamando-se de servos de Deus, quando este templo é um templo santo, dedicado a Deus, não a imundícia do mundo. É verdade. Mas tomaram as joias de Deus e fizeram disso um porco, ou uma raposa, ou um cão, ou uma doninha, ou algo assim. E alimentam com isso os sem instrução, os ignorantes. Obrigado, Doc. Eu tinha um lenço aqui, mas não pensei em usá-lo. Sim, é o que fazem. Irineu estava tão certo. O que Deus pensa de tudo isso?
É como tentaram dizer, isso não importa para ele. Importa sim para ele. Está importando. Por que ele disse a Jeremias as coisas que disse então? Por que ele disse isso? Importa sim. Deus tem uma maneira. E se Moisés dissesse, tirarei o chapéu em vez dos sapatos? Ele nunca teria a visão. Você tem de vir da maneira de Deus. Amém. Deus tem uma maneira. Amém. Há tanto que poderíamos dizer. Vamos abrir só em uma escritura aqui. Tenho muitas delas anotadas. Vamos abrir em Números 25, só por um minuto. Números 25. Veremos se importa para Deus ou não. Vejamos se importa se estes credos, dogmas e assim por diante importam. Ele é um Deus bom, ele ignora tudo. Não ignora! Ele estica uma linha e passa um prumo. E você tem de chegar a isso. Amém. Israel deteve-se em Sitim, e o povo começou a prostituir-se com as filhas dos Moabitas. Escutem. Elas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos seus deuses. Juntando-se, pois, Israel a Baal-Peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Não admira que ele tenha dito, não olhes por esse tipo de gente. Disse o Senhor a Moisés, toma todos os cabeças do povo e enforca-os ao Senhor diante do sol, e o ardor da ira do Senhor se retirará de Israel. Então Moisés disse aos juízes de Israel, cada um mate os seus homens que se juntaram a Baal-Peor. Matem cada um deles. Deus quer ser Deus, e se não for Deus, não vai ser o segundo lugar. Ele não tem de deixar Baal, e algum dogma feito pelo homem, e alguma teoria de algum homem, ou alguma ideia de um credo, ou alguma ideia de uma denominação, ficar no seu caminho. Ele é Deus, e mesmo destas pedras, ele pode levantar filhos a Abraão. Ele não tem de ter as denominações de vocês, não tem de ter suas grandes sociedades e suas escolas e coisas tais. Ele toma o que pode pegar em sua mão, que nada é, sopra o fôlego da vida nele e se torna algo que o sirva. É o que o torna Deus. Claro que importa para Deus. Você diz, não importa. Importa sim, claro que importa. Amém. Papa Leão, o Grande, reinou de 440 até 461. Ele achou que estava fazendo exatamente o que era certo. Entrou na igreja, antes dele foi Vitor, e ele também foi um traidor. E entrou lá, e como entregou os cristãos à morte e tudo mais. E então, quem começou tudo isso pondo como assassinato legalizado? Sabem quem foi? Santo Agostinho de Hipona. Foi ele mesmo. Santo Agostinho teve oportunidade, certa vez, conforme a história, de se tornar um grande homem e ser cheio do Espírito Santo. Ele se sentou na parte de trás do pátio, em Lyon, França, naquela grande escola onde Irineu tinha ensinado e os demais, e São Martinho. Ele se sentou no pátio dessa escola, e o Espírito Santo veio a ele, mas se recusou a aceitá-lo. Então, o que ele se tornou? Filho do inferno 2 vezes mais do que era para começar. Ele foi direto para Hipona, África, e lá estabeleceu sua escola e foi... Mostre-me! Posso mostrar-lhe a história. Foi ele que deu palavra de aprovação de que não tinha problema em entregar qualquer herege à morte que discordasse dos dogmas da Igreja Romana. Santo Agostinho de Hipona. Há um estudioso da Bíblia aqui, ou alguém que tenha lido história, que sabe que é a verdade? Levante a mão. Sim, estão vendo? Claro que sabe. Santo Agostinho de Hipona, foi ele quem deu o veredito de que não havia problema matar hereges que discordassem da Igreja Romana, aprovando aquelas doutrinas pagãs de se afastarem da Bíblia e estabelecer uma adoração ao Deus Sol. Sabem o motivo do cristianismo estar? Sabem de onde tiraram o Natal? Cristo nasceu em abril. Mas o que fizeram? O sistema solar está indo mais devagar agora, à medida que se afasta.
cada dia ficando um pouco mais longo, ou um pouco mais curto, e um pouco mais curto. E de 20 até 25 é quando o Deus Sol fazia aniversário. Eram só uns 5 dias aí. Era quando tinha o circo romano naquela época. A celebração do aniversário do Deus Sol naquela época. E agora, estão vendo o que vocês têm agora? Disseram para pegar o do Deus Sol, torná-lo o do Filho de Deus. E para começar, tudo isso é pagão. E as pessoas nas ruas, com seus sapatos de salto alto, e estão se requebrando para lá e para cá nas ruas, e correndo às lojas. É o assunto que o jornal declara, a notícia que o leitor explora. É o homem caminhando em dissabor. Guerra, as nações estão se dividando e a coisa vai se complicando. Tudo isso porque o homem já não crê no amor. Porque há tanta guerra, porque há tanta intriga, se existe paz na terra, em meio a tanta briga. Jesus é mais que o homem precisa encontrar. Se você não tem paz, Cristo hoje te dá plena paz e esperança de no céu morar. É o petróleo consumido em chamas, no momento quando o mundo clama. Isto é o cumprimento da palavra de Deus. Morte, quando os matam destruindo a vida, suas mentes estão esquecidas. Meu Senhor não tem prazer em quem pratica o mal. Porque há tanta guerra, porque há tanta intriga, que existe paz na terra, em meio a tanta briga. Jesus é mais que o homem precisa encontrar. Se você não tem paz, Cristo hoje te dá plena paz e esperança de no céu morar. Se você não tem paz, Cristo hoje te dá plena paz e esperança de no céu morar. Amém. Graças a Deus, irmãos. Que maravilha, né? Ouvir a mensagem de Deus para a série que estamos vivendo. Deus nos abençoe a cada um que está sintonizado conosco. Então, ouvimos a partir do parágrafo 105 até o parágrafo 172. Na próxima ocasião, nós vamos continuar. Ele falou sobre Joseph Smith, né? Que foi, para quem não sabe, foi um dos profetas do Mormon. Coisa maravilhosa. Outra coisa que
me chamou bastante atenção aqui, que ele diz assim que muitos criticam a Igreja Católica, o catolicismo e tudo mais, principalmente os chamados evangélicos, criticam tanto o Papa, a doutrina e tudo, né, e sabendo que eles mesmos têm o mesmo batismo, né, o batismo trino, né, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aí ele mesmo citou Apocalipse 17, né, que é a mãe, as meretrizes e tudo mais. Mas nós damos graças a Deus porque Deus está revelando a sua palavra aos seus filhos, né? Revelando a sua palavra a todos os seus eleitos, tá bom? Que Deus prossiga vos abençoar, o desejo do meu coração corra para Cristo, né? Seja batizado no batismo verdadeiro. Se você ainda não é batizado, o batismo verdadeiro bíblico cristão é em nome do Senhor Jesus Cristo. Não é título de Pai, Filho e Espírito Santo, isso não é nome, né? Em Mateus 19, Jesus falou: ide ensinar as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas ele pediu o nome do Pai, Filho e Espírito Santo. E Pai, Filho e Espírito Santo não é nome, é ofício do ser. Né? Por exemplo, né? Eu sou pai, porque eu tenho filho, né? Sou filho porque vim do pai, mas sou humano. Mas nenhum desses três é o meu nome. Meu nome que assina em cartório e tudo mais é Roberto Pereira dos Santos. Então Jesus também tem um nome, né? Porque Deus o exaltou soberanamente e deu o nome que é acima de todos os nomes, para que é o nome de Jesus. Amém? Se dobre todo joelho no céu, na terra e embaixo da terra. Então, por isso que ele mesmo diz: me dá todo o poder no céu e na terra. Se tiver outro Deus por aí, está fraquinho sem poder, porque tudo foi dado a ele. Amém? Deus o abençoe, no nome de Jesus Cristo. Estamos felizes por mais essa oportunidade e estamos contentes, né? Graças a Deus. Temos aqui alguns irmãos na conexão conosco, os que eu tenho o nome aqui. Que Deus abençoe a todos vocês, tá bom? Suas casas, suas fazendas, seus afazeres e tudo mais. Temos aqui Tatiana Norberto família, Paula Martins família, tem uma irmã Cirlei, temos José Quintirano. Deus abençoe o Alessandro Sueli e também Miguel Santos. Deus nos abençoe, que Deus prossiga cada dia mais, dando aquilo que você tanto precisa. Tá? Para você que não tem vida eterna, ele também quer dar a vida eterna. O pecador quer dar o perdão, a solução do problema e, além do mais, salvação. Amém? Vamos ter uma palavra de gratidão ao nosso Deus. Também eu rogar em favor dos enfermos. Há muitos irmãos, irmãs, muitas pessoas enfermas por aí e que são carentes das nossas orações. Então intercedamos uns pelos outros. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, amado Filho, Pai, depois de ouvir esta verdade falando nos nossos corações, nos coloca, Deus bendito, a estarmos preocupados no sentido, Senhor, de estarmos cada dia mais agradando a Ti, fazendo parte da Tua palavra, Senhor, cumprindo-a em nossos corações. Senhor, no nome de Jesus Cristo, abençoe a todos os meus irmãos, abençoe também os enfermos, aflitos, doentes, necessitados, Senhor, quando vemos que tem muitas pessoas enganadas dos médicos, outros, ó Pai bendito, na fila para a cirurgia, ó Deus, outros na sala de recuperação, outros esperando boletins, exames médicos, resultados, Senhor. Deus, nós colocamos todos em Tuas mãos. Cure cada um, liberte cada um, dê graça, e que o poder da cura divina, a fé genuína, possa ser manifestada agora, Senhor, na vida do meu irmão e da minha irmã, e cada moça que sofre, colocamos em Tuas mãos este culto, e que o Senhor possa abençoar as famílias. Rogamos essas bênçãos no nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amados irmãos, Deus abençoe e até a próxima, Deus assim permitir, tá bom? Você que está conosco até aqui, que Deus recompense o seu esforço, né? Saiba que sempre Deus, Ele não deve nada a ninguém, já está tudo certo, né? A morte na cruz do Calvário pagou preço por nós, por nossa sensatez, nossa incredulidade. Aquele castigo que nos trazia a paz foi tudo sobre ele. E pelas suas pisaduras, seus açoites sofridos, né, suas chibatadas e tudo mais, por suas pisaduras nós fomos todos sarados, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado por nos suportar aqui e assim juntos vamos caminhando ouvindo a palavra de Deus. Saiba disso, creia em Deus, creia em seus profetas e sereis próximos. Deus enviou um profeta mensageiro que desnuda todo o sistema internacional, que toda a idolatria pagã cai por terra, porque a mensagem nos coloca em diretriz, em linha com a palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe a todos, boa noite em nome de Jesus Cristo,
Vamos encerrar aqui com mais uma faixa musical. Muito obrigado. Amém. E até a próxima. Deus assim nos permitir. Amém. Há sempre alguém que não provou do grande amor do meu Senhor. Porém eu sei, nem certo estou, que Ele está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar, com teu amor, Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Posso perder todos meus bens e um bom amigo me enganar. Também meus pais me abandonar. Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. Com teu amor, Deus está sempre ao meu redor. Não sei contar o que senti quando Jesus me redimiu. Desde então eu descobri que Ele estará ao meu redor quando eu partir. Ao meu redor, Deus sempre está. Ao meu redor, pra me guiar. O teu amor, Deus está sempre ao meu redor pra me guiar. Amém. Graça, graça. Deus abençoe a todos. Aleluia.